Lembrando, queridas, tem mulher aqui? Glória a Deus. Sábado nós temos rede de mulheres. Só confirma o horário, pastora? Aleluia, glória a Deus. Fiquem atentas no WhatsApp. Gente, eu esqueci meu óculos. Estou vendo todo mundo embaraçado, mas glória a Deus. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? É muito bom estarmos na casa do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, no verso 16. E o tema da nossa palavra, da palavra do Senhor, é a sábia arte de caminhar. Aleluia. Gálatas, capítulo 5. Verso 16. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós dispomos o nosso coração nessa noite, a nossa mente, o nosso entendimento, para aprender aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações. Muito obrigada pela Tua palavra nas nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade de aprendermos de Ti, Senhor, e vivermos conforme os princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, todos os dias, das nossas vidas, desde que a gente toma consciência de que a gente está nesse mundo, e que a gente tem uma vida, até mesmo as crianças, a partir de uma determinada idade, todos nós, quando acordamos, quando levantamos, quando temos um dia que nasce, que o Senhor nos dá de presente pela frente, a gente precisa tomar decisões. A todo momento, sim ou não, nós tomamos decisões. Amém, glória a Deus. E a primeira delas acontece quando a gente acorda. Quando a gente acorda, que o Senhor nos dá a graça de mais um dia viver e despertar, a gente nos é colocado a decisão de escolher como vamos conduzir o nosso dia, nossas atividades, nossos afazeres nesse dia. E muitas vezes, para uma grande parte das pessoas, se nós nos deixarmos levar pelo volume de coisas que a gente precisa fazer, eu não sei se vocês são como eu, mas geralmente quando eu acordo, que eu desperto, que eu abro os olhos, a primeira coisa que eu digo, Senhor, obrigada porque eu estou viva, porque eu estou respirando, obrigada por mais um dia. Eu já dou um pulo da cama. Esse é o primeiro contato, Então, já é o primeiro contato que eu faço. E aí, a gente já começa a pensar nas coisas que tem para fazer. Eu preciso fazer isso, eu tenho uma hora cronometrada, eu tenho o horário para chegar em tal lugar, tenho que fazer tudo isso. Então, tudo isso vai passando na nossa cabeça. Bem, comigo é assim, E se a gente fosse deixar levar pelo volume de coisas que a gente tem para fazer, a primeira coisa que a gente pensa, não vou dar conta. O dia não tem hora suficiente para dar tempo de eu concluir tudo que eu preciso fazer. E algumas vezes a gente se sente frustrado, já se sente cansado só de pensar no que a gente vai fazer o dia todo, E aí a gente se sente frustrado. E aí a gente toma a decisão de escolher ou pensar que a gente não vai dar conta, e aí a gente ficar num canto, escolher um canto de desespero, porque a gente não vai dar conta do que tem e que precisa ser feito, ou
calmamente a gente pode relaxar, abrir a janela, olhar os pássaros cantando, as flores que estão nascendo no seu jardim e, assim, escolher andar pelo Espírito. Né? A gente tem essas duas opções todos os dias das nossas vidas. Né? E como cristãos, a Bíblia nos ordena a andar no Espírito. Digo, porém, andai. Andai está no modo imperativo do verbo, está dando uma ordem. Andai, né? Uma ordem para nós. E, como nós somos seres dotados de livre-arbítrio, poder de escolha, nós podemos escolher andar, mas também a gente pode escolher não andar. Sim ou não? Amém. E aí, querido, essas escolhas diárias, essas decisões que muitas vezes a gente vai precisar fazer diariamente, além dessa primeira, se a gente vai viver pelo fluxo normal da nossa vida, do que a gente precisa fazer, por tantas pressões e tantas responsabilidades que a gente precisa cumprir, além dessas decisões, durante o dia. Quem é mulher, por exemplo, precisa decidir o que vai ficar para o almoço, qual é o lanche que a criança vai levar para a escola, como vai organizar a questão do horário, quem vai receber, quem vai buscar. Por exemplo, quando o Luiz está de folga, eu fico tranquila. São os dias que eu, assim, vou para o serviço tranquila, porque eu sei que ele vai estar em casa para receber o Vitor da escola, já deixei a comida adiantada, ele vai se organizar com ele. Mas quando ele está trabalhando, eu preciso me virar nos 30 para ir buscar ele em casa. Aí eu preciso ver o que é a comida da escola para ver se ele come, eu tenho que providenciar, entendeu? Então, dentre muitas outras coisas, isso eu estou falando só eu e o Vitor e o Luiz, fora as decisões que eu preciso tomar no meu trabalho, as ações que eu preciso tomar diariamente na minha vida, em relação à minha profissão, em relação à minha formação, em relação à minha vida cristã, aos trabalhos que a gente tem na igreja. Então, assim, todos os dias a gente precisa tomar decisões, né? E essas decisões, essas escolhas diárias que a gente precisa fazer, se a gente não estiver orientado ou direcionado pelo Espírito, na forma como eu falei, como eu me expressei aqui, na correria, como eu contei, basicamente como seria o meu dia a dia, já deixa a gente um pouco angustiada. Eu só de falar já fico angustiada, não sei vocês, mas já dá uma angústia. Meu Deus, é muita coisa para fazer para dar conta, né? Então, se a gente não decidir andar no Espírito, para nos ajudar a fazer essas escolhas durante a nossa caminhada, nós não iremos receber a instrução necessária e que só o Pai tem para nos dar. E aí o negócio vai ficar bem complicado para a gente. Vamos abrir em João, no capítulo 14, no verso 16, João Evangelho. Verso 16. Olha só o que o Senhor nos dá, o que o Senhor nos concede para esses dias de luta e de tribulação e de correria. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Por quanto tempo Ele vai ficar? Para sempre. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas, então, o que de fato significa andar pelo Espírito? É exatamente quando a gente escolhe andar debaixo da orientação dEle para a nossa vida. E aí, o que acontece com isso? Nossas ações e as nossas reações, nossas atitudes, nossas decisões, elas irão ficar marcadas
por aquilo que a Bíblia se refere como fruto do Espírito Santo. Vamos abrir agora em Gálatas, capítulo 5. Do 22 e o 23. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. Nesse capítulo de Gálatas, capítulo 5, 2, versos 22 e 23, Paulo descreveu à igreja da Galácia as 9 virtudes, ou a gente pode chamar de atributos também, qualidades, né? Que são denominadas de fruto. Não são frutos do Espírito. Todas essas virtudes e essas qualidades, e esses atributos são chamados de fruto do Espírito. E este, quando vivido ou desfrutado por nós, podemos assim dizer, demonstram que nós estamos sintonizados com Deus, com o plano de vida, com o projeto, com o propósito, com o caminhar, com aquilo que Deus traçou para cada um de nós. E aí, de que forma? Sabendo lidar com as reações, com as situações diárias, na maneira de Deus. Andar pelo Espírito não significa fingir que os problemas não chegam até nós. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, quando a gente usa essas virtudes, a gente desenvolve essas virtudes, e aí a gente só consegue desenvolver mediante essas pressões, essas situações desafiadoras, as lutas e os problemas e dificuldades que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Ela desenvolve em nós a capacidade de nos alegrar e sorrir diante de tudo que a gente enfrenta diariamente. Às vezes, a gente tem pessoas que dizem assim, não, fulano leva a vida muito a sério. É muito a sério, mas ele está querendo dizer que a pessoa é muito fechada, é muito na dela, não se envolve, não sorri, o foco dela é por trabalho, é para as coisas que ela precisa fazer, ela não se distrai, ela não interage, né? Só que, às vezes, é o jeito da pessoa, mas, às vezes, é um reflexo da carga, das situações, de todos os problemas que ela vive, que ela enfrenta e que ela passa, né? E nós, enquanto cristãos, no meio de uma sociedade, no meio de um grupo social, onde a gente está inserido, como reflexo daquilo que a gente vive e aprende a respeito da palavra de Deus, a gente precisa transbordar essa alegria, mesmo que nós não tenhamos motivos para sorrir, aparentemente, né? Conforme o mundo vê. Porque a nossa alegria, ela não precisa ser fundada ou fundamentada nas circunstâncias que a gente vive, mas no quê? Na certeza de que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, é só uma questão de tempo, que a gente vai para o céu. A gente não pode perder o foco de que o que a gente vive aqui é passageiro. Esses dias eu estava conversando com o Luiz e a gente estava vendo quanto o Vitor cresceu. Eu disse, meu Deus, é como se eu fechasse e abrisse os olhos, e agora ele já é um rapazinho de 10 anos, mas outro dia ele era só um bebezinho, né? Então, assim, as coisas elas passam muito rápidas. E assim também vai ser quando Jesus voltar. Não fechar e abrir de olhos. A gente vai estar na glória, de repente, amém, queridos? Nos veremos no céu,
glória a Deus, né? Então, em vez de a gente ficar com raiva, ou arrasado, ou querendo arrancar os cabelos por uma situação que está fora do nosso controle, que a gente não tem como resolver, mas que a gente precisa tomar uma atitude diante, é melhor a gente se acalmar, se alegrar, sorrir e agradecer pela oportunidade de crescermos e aprendermos, porque só assim vai ser possível nós desenvolvermos essas virtudes do fruto do Espírito, amém? E então, não existe nenhuma compreensão mais lógica de que andar no Espírito nada mais é do que ser controlado e direcionado por Ele. Quando a gente lê sobre o fruto do Espírito, que são todas essas virtudes, nós percebemos que elas estão muito relacionadas com as nossas atitudes, com aquilo que a gente demonstra, ou a forma como a gente vai reagir diante de algumas situações, certo? E aí agora a gente vai passear um pouquinho por essas virtudes, para a gente ver de que forma ela nos ajuda na nossa caminhada, de que forma a gente pode exercer essas virtudes para que a gente possa desenvolver esse fruto na nossa vida. E o primeiro deles que a gente começa é o amor. E aí a gente pode descrever o amor não como os poetas, né, ou como os jovens apaixonados pensam que o amor é, né, uma emoção, um sentimento, um frio na barriga, uma saudade desesperada, pensar 24 horas naquela pessoa. Aos casados, o amor é isso? Não. A gente só descobre de fato o que é o amor depois que a gente casa, viu? Amém, queridos? Glória a Deus. Tem casados abençoados aí? Amém, aleluia. Então, a gente pode descrever o amor como sacrifício do eu. Sacrifício do eu é o amor. Claro, e a gente tem essa revelação muito tranquila com base em quê? No sacrifício de Cristo pela humanidade. É a maior prova de amor. Ele sacrificou-se a si mesmo para que pudéssemos nos relacionar com Ele, para que pudéssemos ter intimidade com Ele. Vamos abrir Romanos 5:8. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, a maior expressão de amor que a gente tem é o exemplo de Cristo. Mas não é fácil nós amarmos em situações estressantes, queridos, em situações desafiadoras. Por isso que eu falei que só depois que a gente casa é que, de fato, a gente conhece o amor. Porque é onde a gente vai viver as situações mais estressantes, desafiantes e conflitantes da nossa vida, é quando a gente se casa. Por isso que o casamento é uma bênção de Deus. Por isso que ele foi projetado por Deus, porque é a oportunidade onde a gente tem, é o lugar, é o espaço onde a gente tem a oportunidade de desenvolver todas essas virtudes do fruto do Espírito. Verdade ou não, queridos? Oh, glória! Aleluia, Jesus! E aí, querido, mesmo que não seja fácil, Deus espera de nós e Ele nos ordena que amemos, principalmente quando a gente escolhe dar amor, quando a gente deseja negar, né? A gente não quer, a gente quer justiça. A gente tem muito mais ávido dentro de nós atos de justiça, né, que não é a justiça de Deus, mas esses atos de justiça para querer punir, né, para querer vingar, do que amar de fato, né?
Estender a mão para o outro quando a gente está cansado. E aí a gente quer descansar. Servir quando a gente deseja ser servido. Eita glória. Ajudar os outros que nos fere e nos machuca. Então, são as situações onde a gente mais precisa amar. São nessas situações. É muito fácil amar quando a gente recebe tudo em troca, mas o desafio para que essa virtude desse fruto seja aperfeiçoada em nós, é preciso que a gente entre nessas situações de conflito, né? De desafio, na verdade. A outra virtude é a alegria. E aí a gente pode definir a alegria como um sacrifício de louvor, né? Por quê? Porque é fácil a gente louvar a Deus quando está tudo bem, né? Nossa, a gente até canta na nota certinha, nem erra. De jeito nenhum, a gente acompanha até o pessoal da bateria, o teclado, o violão. Mas não é a mesma coisa, queridos, quando a gente está em meio à luta ou uma dificuldade. Muitas vezes a gente não consegue nem cantar, né? Só chora. Mas é exatamente por isso que aqui a alegria ela é um sacrifício. Porque no momento difícil em que a gente passa, que a gente poderia se recolher, numa autocomiseração, se afundar numa depressão, né? Nós escolhemos olhar para além do que a gente está passando, para além daquela situação, além daquela circunstância, e oferecer nosso louvor e as nossas ações de graças a Deus, né? E dirigindo dessa forma o nosso foco para Deus, tirando a visão do problema. Quando a gente faz isso, queridos, é incrível como a próxima virtude que a gente vai estudar, que a gente vai conhecer, ela toma conta de nós, né? A paz e a certeza, porque quando a gente consegue oferecer um louvor a Deus, mediante a uma luta, um sacrifício, uma dificuldade, esse, de fato, é um sacrifício de louvor a Deus. Amém? O próximo fruto é a virtude é a paz, que é o sacrifício da confiança. Quando a gente lida com a dor, com o estresse, a gente precisa escolher confiar em Deus. Quando a gente luta com uma situação em que a gente depende de outras circunstâncias para que elas sejam resolvidas, geralmente nos causa uma certa ansiedade, quando a gente não tem o controle das coisas, né? Nós estamos, na verdade, esse mundo ele tem nos ensinado a ter controle das coisas. Inclusive, a gente perde muito a paciência quando a gente não consegue controlar determinadas situações. Uma coisa que me faz perder muito a paciência, queridos, é quando eu preciso fazer uma coisa, e aí a minha bênção de 10 anos, ela começa a empatar para que esse negócio aconteça, né? Então, assim, aquilo vai subindo assim. Eu disse, meu Deus, como eu fui ministrada por Deus com essa palavra. Eu disse, Jesus, esses frutos todos eu preciso desenvolver na minha vida. E a paciência, então, Jeová. Mas a gente está na paz, queridos. Então, a paz é o sacrifício da confiança. Quando a gente precisa lidar com essas situações de estresse, né? Para que a gente não tenha uma crise de ansiedade. Porque o que é a crise de ansiedade? Eu listei aqui um passo a passo de como é que ela começa a acontecer dentro de nós. Ela faz disparar as nossas emoções por causa do problema, do pânico, da situação, do medo. O nosso coração entra em colapso por causa do terror, acelera os nossos batimentos cardíacos, começa a dar sudorese e tudo. A nossa força se transforma num ataque de nervos e a mente fica completamente apavorada.
E aí, quando o nosso corpo está nessa condição, é preciso que a gente faça uma escolha, né? A gente pode escolher alimentar cada uma dessas emoções, desses sentimentos que a gente está vivendo ali por conta de uma determinada situação, ou simplesmente confiar em Deus, apresentando-se diante dele para que a gente seja cheio e inundado com a sua paz. Então, assim, a gente precisa confiar extremamente em Deus. E uma das coisas que atrapalha a confiança é essa vida moderna. De certa forma, ela atrapalha a nossa confiança, porque a gente tem hoje tudo muito fácil, entre aspas. As informações são muito fáceis. Antigamente, a gente precisava levantar para ligar a televisão, selecionar o canal e ficar apertando o botão. Hoje não, hoje a gente senta e passa, só com o controle, né? E aí, quando a internet não carrega, para quem usa a internet da TV, não carrega, aí a gente já fica o quê? Estressado porque a internet não funciona, né? Então, assim, a gente tá numa vibe de vida tão acelerada que a gente, quando está diante de um problema, a primeira coisa que a gente quer é sair dele, é resolver a situação. Mas quando a gente decide caminhar na paz de Deus, porque tudo que está ao nosso alcance é preciso que a gente faça, né? Deus não vai fazer o que é necessário que eu faça, mas aquilo que está fora do meu alcance compete ao nosso Deus fazer, né? Então, quando a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance, e ainda não foi resolvido o problema, a gente precisa confiar em Deus, descansar nele, entregar nas mãos dele. Quando a gente estava, eu já contei esse testemunho aqui, numa noite de testemunhos, quando a gente estava na situação de resolver uma questão judicial da nossa casa, às vezes eu pensava assim, meu Deus, se eu perder essa casa, vou ter que morar de aluguel, vou ter que procurar uma casa, vou ter que mudar. Jesus amado, o aluguel é tão caro, uma casa para caber todas essas coisas que eu tenho e tal. Aí eu fiquei pensando, né? E aí, como é que eu vou? A gente vai pensando tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que teve uma hora que eu disse assim, rapaz, de que adianta eu ficar pensando? Deus vai resolver, eu sei que Deus vai resolver. Eu disse, Senhor, eu entrego toda a minha ansiedade, toda essa angústia, esse medo, esse desespero, essa incerteza nas tuas mãos. Queridos, eu fiz uma oração. E a paz de Deus, como diz a palavra, que excede todo o entendimento. Eu precisava levantar uma quantia que era só um milagre, não tinha como. Aos meus olhos não tinha como, né? Mas Deus provou que quando a gente confia nele, ele move, ele coloca as pessoas para te orientarem, para te direcionarem, te coloca no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E foi exatamente isso que Deus fez, e ele me deu muito mais do que eu estava precisando, para a glória de Deus, né? Então, quando a gente decide caminhar nessa paz de Deus, fazendo esse sacrifício de confiar, experimentamos essa paz que vem dele, né? E aí, quando a gente é confrontado com alguma situação de emergência, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, parar, certo? Ok, aconteceu isso, analisar a situação. Ok, isso aqui é o problema, tá? Ok, entendi, Senhor, e agora, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Né? Essa deve ser a nossa atitude. Primeiro, acalmar, respirar, entender o que está acontecendo, dizer, ok, Senhor, o Senhor está comigo, a Tua palavra diz que o Senhor, o Consolador, estaria comigo, me ensinando em todas as coisas para sempre, eternamente, amém, glória a Deus. Mas vamos abrir lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 e o versículo 7.
Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, quando a gente pergunta, Deus, e qual é o próximo passo? O próprio versículo, na parte B do versículo 6, pela oração e pela súplica com ações de graças. Nossas orações, nossas situações precisam ser conhecidas diante de Deus. Ah, mas Deus não está vendo, Deus não sabe o que eu estou passando, Ele não me acompanha. Mas ainda assim, porque elas não precisam ser só pedidas, elas também precisam ser agradecidas, porque em todas as coisas há um propósito de Deus na nossa vida. Amém? A próxima virtude é a paciência, que é escolher não fazer coisa alguma. Eita, glória. O que a gente tem vontade de fazer quando o menino está teimando? Dá logo uma estaca, né? Pois é. Então, queridos, vamos lá. Porque a paciência é a voz da sabedoria de Deus, nos instruindo. E, queridos, a paciência é uma prioridade para cada um de nós. Porque, senão, se a gente for sempre agir impacientemente, a gente vai ter poucos dias de vida. Que a gente vai adoecer bastante por conta, aliás, poucos dias de qualidade de vida, porque a gente vai adoecer bastante. Às vezes a gente pode pensar que a paciência, ter paciência ou exercer a paciência é não fazer nada, né? Só que, na verdade, significa que a primeira resposta nossa diante de uma situação desafiadora deve ser não reagir, não gritar, não bater na criatura, não berrar e não perder a cabeça. Certo? Então, esse é o não fazer nada diante de uma situação onde a gente precisa exercitar a paciência. Quando a gente já ensinou trocentas milhões de vezes para a pessoa que trabalha com a gente, que precisa seguir o passo a passo, um roteiro, que se ela deixar de fazer um negocinho aqui, ela pular uma coisa, vai dar errado, e depois você vai ter que fazer aquilo tudo de novo. Né? Então, é não berrar, não gritar, não xingar, não esculhambar, né? Não, de fato, não perder a cabeça. Né? Esse não fazer nada, muitas vezes a gente precisa de apenas 2 minutinhos. Né? A gente diz, conta até 10. Não, se você conseguir contar até 10 em 2 minutos, ok. Mas, às vezes, a gente precisa só de 2 minutinhos, né? Onde a gente respira, é importante a respiração, a gente respira, para e pede, Senhor, me ajuda, me direciona, como eu posso agir, o que eu posso fazer? Me ajuda, Deus, me dá graça, me dá sabedoria para agir diante dessa situação, para que eu não perca a cabeça. Né? E é óbvio que, dependendo da situação, 2 minutos não irão resolver. Né? A gente vai precisar, talvez, de 1 hora, um dia, uma semana, ou um tempo muito maior para a gente orar, buscar a direção de Deus, buscar conselhos para responder àquela situação desafiadora ou até mesmo encontrar uma solução para aquele problema. Né? Então, a paciência a gente começa a exercer dessa forma, queridos. E aí, antes da gente decidir como resolver a situação, né? Porque sempre vai ser muito mais fácil para a gente reagir de forma negativa, né? E isso é natural, nós somos seres humanos, mas é muito mais sobrenatural quando a gente decide agir
direcionado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente saber que quando eu estou exercendo a paciência, se a gente tem problema com a paciência, Deus vai dar muitas situações para a gente desenvolver essa virtude. Engraçado que quando eu estava fazendo esse estudo, eu dizia assim, eu acho que eu preciso mais dessa virtude aqui. E aí, cada vez que eu ia estudando uma vida, não, eu acho que eu preciso mais dessa aqui do que dessa. Na verdade, querido, a gente precisa de todo o conjunto. Porque se a gente vai comer um fruto, tem fruto, por exemplo, que não é só bom a carne, é bom a casca, é bom o caroço. Né? Por exemplo, manga-fiapo. Queridos, melhor do que a massa da manga-fiapo é o caroço. É o caroço da manga-fiapo. Não tem coisa mais gostosa que aquele negócio. Entendeu? Já na manga-rosa, não. Ela é cheirosa, a carne é docinha, mas o caroço, impossível. Só quem gosta de coisa azeda, porque ele é extremamente azedo, o caroço da manga-rosa. Então, assim, para que a gente tenha um fruto perfeito e desfrute desse fruto perfeito, é preciso que a gente se alimente de tudo isso, que a gente passe por todas essas situações para que ele desenvolva de uma forma saudável em nós, né? Então, geralmente, quando a gente tem uma situação, quando a gente for treinado na paciência, geralmente, quando a gente tem uma situação de emergência, aconteceu um acidente, a primeira reação, liga para emergência, né? Vamos ligar para emergência, vamos ligar para o Detran, DMTT, bombeiro, A gente quer resolver a situação. Então, todas as vezes que a gente passar por uma situação onde a gente precisa exercer a paciência, a gente disca 190 do céu. A gente fala com Deus nessa hora. Senhor, me ajuda. Como eu resolvo isso aqui? Me ajuda a sair dessa situação, né? A próxima virtude é a benignidade, que é a escolha de planejar fazer algo. É quando eu escolho planejar fazer algo, né? Ela é o desejo de uma ação piedosa, e é onde a gente escolhe, procura a oportunidade para que a gente faça algo de bom para alguém. É a delicadeza e a preocupação em relação aos outros, as outras pessoas, e ela envolve doçura e disposição. Isso é um assunto do coração, é o que se refere à benignidade. E por que é algo do coração e por que ela é importante para a gente desenvolver? É muito fácil a gente ser bom com quem é bom conosco. É muito fácil. A gente ser generoso com quem é generoso, a gente ser paciente com quem é paciente, né? Mas o grande desafio para nós é fazermos coisas boas com aquelas pessoas que tornam a nossa vida difícil. Queridos, nós sairemos muito, como é que eu posso dizer? Muito agraciados por Deus quando a gente passa por uma situação assim. Porque a gente só consegue ser, de fato, benigno caminhando com Deus. A gente precisa da referência de Cristo para que a gente consiga ser benigno. Porque, como eu falei para vocês, muitas vezes o nosso senso de justiça, ele aflora muito mais do que as virtudes do fruto do Espírito. Porque quando alguém pisa a gente, né, a gente quer dar o troco, quer dificultar também a vida da pessoa quando ele dificulta a nossa vida. Só que isso não é atitude de crente. Tem crente aqui? Glória a Deus, não é atitude de cristão. Então, assim, a gente precisa dar a outra face. A gente precisa caminhar a outra milha, né? E aí, a igreja é um lugar sensacional para a gente fazer isso, né? É onde a gente tem a oportunidade, além da nossa família, claro. A igreja é um lugar excelente, porque aqui tem pessoas de todo jeito, de famílias, de criações, de pensamentos diferentes, pessoas feridas, pessoas que precisam ser tratadas, mas também tem pessoas curadas, pessoas transformadas e restauradas. E aí a gente precisa um do outro para que a gente possa desenvolver essas virtudes. Amém?
A bondade é a próxima, né? É escolher fazer tudo. Eu achei essa muito interessante. Tudo que estiver ao nosso alcance para derramar as bênçãos de Deus na vida do nosso próximo, né? E um exemplo muito bacana disso que a gente vai viver nos próximos dias, nos próximos meses desse ano, são as nossas casas de paz. É um exemplo de bondade com aquele que ainda não desfruta da paz que nós desfrutamos, da salvação, da alegria, do cuidado, da provisão, da proteção de Deus, da beleza que só tem quem tem Cristo na sua vida. Então, a bondade é escolher fazer tudo pelo outro. E a gente sempre vai dar um passo muito gigante quando a gente, de fato, fizer tudo o que estiver ao nosso alcance para servir o próximo. Amém? O pregador John Wesley, ele compreendeu o princípio da bondade. E ele fez dessa virtude uma regra de vida. E ele escreveu, como se fosse um poema, mas, na verdade, não, só listou. Ele disse assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder e pelo tempo que puder. A gente observa que nessa relação que ele faz, ele não está dizendo aqui para você como é que eu posso dizer, se anular. Ele diz assim: tudo que você puder, você faça. A própria Bíblia diz: quando for possível, tenham o quê? A paz com todos, né? Então, que a gente possa pegar esse exemplo desse pregador, né? E que a gente, de fato, possa exercitar, colocar em prática isso, né? E aí é importante que a gente escolha fazer essas gentilezas sem distinguir o amigo e aquele que se levanta contra nós, tá? Então, a gente precisa fazer todas essas situações para todos, para o nosso próximo, mesmo que o próximo seja aquele que nos fere. E a outra virtude seria a fidelidade. E a fidelidade seria escolher simplesmente fazer algo. Interessante. E esse fazer algo é independente do que vai ser exigido de nós para fazer, né? Jesus, ele deu a vida dele por nós, né? Ele deu tudo dele. Ele deu o que ele tinha, a vida dele, o que ele tinha mais de precioso, a vida, né? Por nós. Então, é importante que a gente faça esse algo independente do nosso sentimento, independente do nosso humor e independente da nossa vontade, do nosso desejo, certo? O fazer algo deve ser o nosso grito de batalha, enquanto a gente luta a cada dia nas áreas das nossas fraquezas. Então, e aqui eu achei bem interessante, porque quando nós temos uma fraqueza, nós sempre seremos tentados naquela área, mas a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para que a gente não caia naquela tentação. Então, por isso, a fidelidade é importante. Quando a gente tem fidelidade a Deus, a gente faz tudo aquilo que Ele espera que nós façamos, amém? Quando a gente é fiel ao nosso companheiro, ao nosso cônjuge, ao nosso próximo, nós iremos fazer tudo aquilo que vai impedir que ele seja magoado ou que ele seja ferido. Amém? Então, essa deve ser a nossa atitude para desenvolver a fidelidade.
um exemplo muito básico também é fazer algo, apesar de estar cansada. Quem aqui já teve que fazer alguma coisa estando muito cansado? E aí a gente precisou o quê? Pedir forças para Deus, reconhecer que a gente não dava conta sozinho, que precisava da graça de Deus sobre as nossas vidas para que a gente desse conta, porque Deus se alegra quando a gente faz um sacrifício de amor pelo próximo, por aquelas pessoas a quem Ele ama, por aquelas pessoas por quem Ele morreu, né? Então, quando a gente busca essa ajuda, se a gente quiser fazer só da nossa vontade mesmo, só para receber o mérito, só para depois dizer, eu fiz, quando eu estava assim, tu pediste isso e eu fiz. Não vale. Só vale quando a gente diz, Deus, o Senhor sabe que eu estou cansada, mas eu preciso fazer. E se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir fazer. E é tremendo como Deus, Ele traz essa força e esse renovo, e Ele traz essa graça sobre as nossas vidas. Uma experiência que eu tenho, geralmente o final do dia é muito cansativo para mim, né? E aí, muitas vezes eu vim para o seminário muito cansada, com sono. Eu sei que o irmão Delano muitas vezes me viu pescando, muitas vezes, né? Porque eu pesco na real lá na sala, né? Porque eu estou muito cansada. Mas assim, às vezes eu fico em casa, não, eu não vou, porque eu não vou aprender, eu não estou com a cabeça, eu não vou conseguir e tal. Mas quando eu peço, Senhor, eu sei que é importante, me ajuda. Quando eu venho, queridos, é muito bom, porque a gente sai renovado, a gente sai assim, cheio da palavra mesmo, cheio do conhecimento de Deus, que é uma coisa muito boa. A gente descobre coisas e vai desvendando situações que às vezes eram dúvidas antigas que a gente tinha a respeito de determinado estudo na palavra. E eu sei que o irmão também se esforça porque ele vem cansado de um dia de trabalho e ele dá tudo dele ali. Eu tenho certeza que ele ora pedindo para Deus dar força para ele, né? Então, assim, quando a gente vem e a gente pede essa graça de Deus, a gente sai daqui cheios da palavra. É uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. A outra virtude, e a gente já está perto de finalizar, é a amabilidade, também conhecida como mansidão. A amabilidade significa eu escolho assumir a responsabilidade, né? Ela também é traduzida como mansidão, e essa a gente precisa buscar direto na fonte, Jesus Cristo. Eu acho que é uma das virtudes que a gente é mais confrontado durante o dia, dependendo do seu local de trabalho, da sua rotina, mas eu acho que a mansidão é uma das mais que a gente precisa exercitar todos os dias, né? E a gente precisa buscar em Deus, porque não existe nenhuma outra maneira de responder ao próximo, ao outro, de uma forma amável. E demonstrando isso de fato, né? Então, a gente precisa estar cheio de Deus para conseguir isso, né? Então, a gente precisa, de fato, do Espírito Santo nos ajudando. Aos olhos do mundo, a mansidão é vista como fraqueza. Ah, é fraco, é besta, é abestado, todo mundo faz o que quer, pinta e emborda. Mas, na verdade, a gente precisa ser forte. Quem é manso, na verdade, é forte. Porque é preciso a gente ser muito forte para ser amável, para não perder a cabeça, para a gente não retrucar, não brigar e nem ter um ataque de nervos. É preciso a gente ser forte, queridos, para isso. Então, não é sinônimo de fraqueza. A mansidão é sinônimo de muita força. Amém? E o domínio próprio, que seria a última virtude desse fruto, que seria
escolher não fazer isso, né? Devido às pressões que a gente sofre diariamente no mundo, nós somos pressionados a nos amoldarmos ao sistema desse mundo, né? Então, a gente vê hoje muito claramente o que era absurdamente inaceitável na nossa época de infância e tudo, hoje é normal, né? É normal para o mundo. E em tempos de tentações, e um homem e uma mulher de Deus que deseja caminhar pelo Espírito Santo, ele vai escolher não fazer isso sem sucumbir às pressões do mundo, né? Então, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa não ceder a essas pressões, tá? Ou seja, a gente precisa escolher não ceder às nossas emoções, às nossas os nossos anseios. Né? Achando que a gente, eu vou me permitir, porque eu mereço. Não, nananina. Aqui eu não mereço nada que esteja fora do plano de Deus para a minha vida. Eu não mereço nada que esteja contra os princípios de Deus para a minha vida. Nós, diante do pecado, não podemos racionalizar tal conduta, né? Então, a gente precisa ter domínio próprio. E domínio próprio significa olhar para Deus, buscando a sua força e a sua graça, para dizer não a tudo que a gente precisa rejeitar na nossa vida, embora a gente se ache merecedor daquilo. Por exemplo, um exemplo muito prático, você está no banheiro do shopping e você achou um celular no banheiro do shopping. Aí vem logo aquele pensamento, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, não, querido, você vai aguardar a pessoa entrar em contato, porque com certeza a gente tem amanhã, liga para o meu celular para saber, olha, eu estou com o teu celular e tudo, está aqui, e entregar, né? Então, assim, embora a gente ache que, não, eu achei, é meu. Não é seu, tem um dono, a gente precisa devolver, né? A gente precisa rejeitar todas essas tentações, às vezes são coisinhas bobas, às vezes a gente recebe um troco a mais do caixa do supermercado. Não, ela patetou, agora vai ser meu. Não, queridos, volte e devolva, senão você é que vai ser o pateta. Tá? Você vai estar fora do padrão de Deus, devolva que não é seu. Tá bom? E aí a gente pode concluir dizendo que andar pelo Espírito significa escolher viver cada momento da nossa vida em submissão a Deus. Significa permitir que o Senhor conduza e dirija cada passo da nossa caminhada. É permitir que Deus trabalhe em nós e através de nós para a sua glória, escolhendo caminhar com Cristo. Amém? Queridos, que a gente possa pedir para que o Senhor faça esse processo na nossa mente, da gente entender que o fruto do Espírito é para nós. A gente precisa dizer, o fruto do Espírito é para mim. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu preciso desse fruto na minha vida. Então, eu preciso desenvolver essas virtudes, o meu caráter, a minha personalidade, as minhas ações, a minha vida,
precisa ser moldada por essas virtudes, porque elas revelam o próprio Cristo em nós. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar a ficar de pé. E você que ouviu um pouco a respeito de cada fruto desse, que você possa refletir e pensar. Eu sei que todos nós precisamos de todas essas virtudes, mas existem algumas que precisam ser trabalhadas urgentemente em nós. Então, leve o seu pensamento a Deus agora e, com a ajuda do Espírito Santo, vamos pedir a Ele que nos ajude, que nos instrumentalize, que nos dê condições para que a gente possa desenvolver essas virtudes em nós. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és generoso, Deus. E nós te agradecemos pela bondade e o cuidado do Senhor nas nossas vidas. O Senhor sabe das nossas necessidades, Deus. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe, Deus, aquilo que a gente precisa resistir e vencer todos os dias na nossa caminhada. Deus, e nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir a Ti, meu Deus, Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas, como diz a Tua palavra, que o Senhor entre em ação nas nossas necessidades, que o Senhor entre em ação naquilo que precisamos desenvolver, nas virtudes que precisamos desenvolver para que possamos ter o fruto do Teu Espírito como condutor das nossas vidas, como condutor das nossas escolhas, das nossas decisões, meu Deus, das nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Oh Deus, Tu és bom, Senhor, Tu és a nossa fonte, Tu és a perfeição. Nós temos o Senhor como exemplo na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha forjar em nós, Pai, as virtudes do Teu Espírito, que possamos, em nome de Jesus, resplandecermos, ó Deus, a Tua glória, Senhor, não para que sejamos glorificados ou para que sejamos reconhecidos ou aplaudidos pelos outros, Deus, mas que possamos ser aquele que transborda porque recebeu de Ti, aquele que dá ao outro porque recebeu muito de Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti nesta noite que nos abençoe, que nos guarde, que nos dê sabedoria. E quando falharmos, Senhor, possamos reconhecer as nossas falhas, pedimos perdão, confessarmos, Senhor, e tentar novamente com a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, com a Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.